ressuscitou, aleluia. Durante esses 40 dias de preparação para a Páscoa, fizemos a nossa quaresma, meditamos em vários passos de Jesus, sobretudo do anúncio da paixão. Por 3 vezes Jesus anuncia a paixão, deixa os discípulos temerosos e, num certo sentido, incrédulos, porque não poderiam imaginar um Messias que fosse entregue à sanha dos inimigos, depois fosse maltratado, preso, maltratado, ultrajado, cuspido, e depois morresse no patíbulo de infâmia. Não poderiam pensar no Messias assim, porque esperavam um Messias que viesse trazer o poder, o esplendor do reino, de um reino político ou um reino material. Mas Jesus anunciou que era preciso que ele morresse para a remissão dos pecados. Já fora anunciado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai à cruz, carrega a cruz aos ombros, depois é crucificado e no altar da cruz, como sacerdote, vítima, mediador entre Deus e os homens, na sua primeira palavra na cruz é a palavra de perdão. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o pedido de perdão do Verbo encarnado e imolado por nós. Pede perdão ao Pai e logo em seguida ele perdoa o ladrão, já lhe promete o céu e as graças vão acontecendo, mas ele morre. Poderia tudo parecer perdido, aquele sonho que os discípulos tinham, que estavam ainda viciados pelos costumes dos judeus e pela crença geral de um Messias glorioso, humanamente falando, não poderiam entender o que tinha acontecido e se recolhem. Alguns já desistem, como no fato dos discípulos de Emaús, que vão desconsolados e voltam às suas casas. Mas Jesus vence a morte, ressuscita, glorioso e triunfante. Ele já havia anunciado como um sinal de sua missão, sinal de que ele era o Messias, destruir este templo que foi construído pela mão dos homens e em 3 dias eu o reedificarei, disse certa vez aos judeus, que admirados perguntavam: tanto tempo levou esse templo para ser edificado e em 3 dias o reedificas? Em São João disse, ele falava do templo do seu corpo, falava da sua ressurreição. Das vezes que ele fala da paixão, logo em seguida ele diz: mas ao 3º dia o Filho do Homem ressuscitará. E quando lhe pedem um sinal, ele diz: esta geração incrédula e adúltera pede um sinal, e nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no seio do peixe, é necessário que o Filho do Homem fique 3 dias no seio da terra e depois ressuscite. Este será o grande sinal para este povo. E foi exatamente o que aconteceu. 3 dias depois, na madrugada do domingo, Jesus ressuscita, cheio de glória. É a grande prova da nossa fé. E nós podemos entender a ressurreição em 3 aspectos. Primeiro, no seu aspecto histórico. Foi algo real, um fato histórico comprovado. As narrações evangélicas, quando falam da ressurreição, falam ao modo de relatos. Quando fala da paixão, o Evangelho nos fala de modo linear: Getsêmani, prisão, julgamento em Anás e Caifás, julgamento em Pilatos,
Herodes, Pilatos, flagelação, condenação à morte, carrega a cruz, morte, crucifixão, morte na cruz e sepultura. Os 4 evangelistas narram assim de modo linear, cronológico. Mas quando vão falar da ressurreição, nós vemos relatos. E os relatos mostram circunstâncias diversas, exatamente de acordo com aquilo que os evangelistas queriam mostrar. Nós vemos primeiro o testemunho das mulheres, dos anjos que anunciam, depois das mulheres, que são as primeiras a contemplarem, depois as aparições de Jesus. Embora aparentemente haja diferenças ou aparentes discordâncias desses relatos, porque um fala de um anjo, outro fala de 2, por exemplo, mas todos são unânimes em nos mostrar o fato. Jesus ressuscitou. A anunciação dos anjos, túmulo vazio, testemunho das mulheres, depois testemunho dos discípulos de Emaús, testemunho dos apóstolos e aparições de Jesus. Jesus aparece primeiro no relato bíblico a Pedro. São Lucas nos fala dos discípulos de Emaús que saem desconsolados e quando voltam admirados porque contemplaram o Messias, contemplaram o Salvador ressuscitado de modo claro, e chega aos apóstolos. Os apóstolos dizem: ele apareceu a Pedro. Portanto, houve uma aparição primeiro a Pedro, depois a esses discípulos de Emaús. As mulheres vão, como vimos no Evangelho, vão de madrugada, compraram aromas. Isso se compreendia muito bem, porque Jesus morreu numa sexta-feira à tarde, já no finalzinho da tarde, e foi tudo muito rápido, né? José de Arimateia e Nicodemos quiseram dar sepultura a Jesus e vão a Pilatos. Então nós vemos Jesus morre ali por volta das 3 horas. Eles vão de fora da cidade à Torre Antônia, portanto atravessam toda a cidade e vão a Pilatos pedir o corpo, exatamente porque um crucificado o corpo seria jogado às feras para ser alimento das feras. Não queriam isso para Jesus, eles vão a Pilatos. Pilatos manda o centurião vir e certificar de que ele estava morto. Aí então perfuram o seu lado, seria, digamos, o golpe de misericórdia, mas viram que estava morto. Dali brota sangue e água, segundo o testemunho do próprio João, que estava lá presente. Voltam então a Pilatos, está morto. Passa a Zé de Arimateia pela cidade, compra o lençol branco que nós temos hoje, que é o santo sudário, com os panos. Nicodemos compra os aloés e os bálsamos próprios. Não dava tempo de embalsamar, de cuidar do corpo. Coloca ali, envolve num pano e logo sepultam, porque depois do pôr do sol considera-se sábado e não se poderia fazer mais nada. Por isso vemos as mulheres irem de madrugada, na madrugada do domingo, já tendo o sol aparecendo, e vão lá para terminar, levando bálsamos. Por isso diz que compraram bálsamos e aromas para embalsamar o corpo de Jesus e terminarem aquela cerimônia que não foi possível fazer na sexta-feira. O túmulo é bem perto do Calvário. Elas foram, e muito interessante o carinho dessas mulheres, né? Havia 2 grupos, Jesus tinha 2 grupos: o grupo dos homens, que Pedro sempre se destacava, e o grupo das mulheres, que era aquele grupo de suporte, que ajudavam, que estavam ali presentes. E essas mulheres eram chefiadas, no certo sentido, lideradas por Maria Madalena. E elas vão então, por isso Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé vão ao sepulcro, e vão num ato assim de grande amor, né? De admirar, né? O grande amor daquelas mulheres. Vão num grande ato de fé, num grande ato de confiança em Deus e de esperança. Não imaginaram, não podiam abrir o sepulcro. A pedra do sepulcro era inviolável, era selado inclusive pela autoridade, ninguém podia. Daí cai por terra aquela ideia que se espalhou de que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. Seria um grande crime violar uma sepultura. Os romanos eram muito rigorosos nesse sentido.
E elas vão, quem vai remover para nós a entrada do sepulcro? Mas não se importaram. E para nós uma grande lição, uma lição de coragem. As mulheres aí, a Sagrada Escritura eleva muito a figura da mulher. Que coragem, que força, né? Que vontade mesmo de mostrar o seu amor e o seu carinho por nosso Senhor, né? E vão, e chegam à entrada do sepulcro e são as primeiras a contemplarem o sepulcro vazio. O evangelista vai nos dizer que veio um anjo e moveu a pedra do sepulcro. Os guardas que vigiavam fugiram apavorados, o que era algo impensável para soldados romanos acostumados às grandes batalhas, mas fugiram apavorados. E a pedra do sepulcro se abre e Jesus sai ressuscitado, glorioso. E as mulheres então contemplam o túmulo vazio e o anjo então sentado à pedra diz: a quem vocês procuram? O Nazareno, ele ressuscitou, não está aqui. E as mulheres então vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele os precederá na Galileia. E São Mateus nos acrescenta que quando elas voltam, elas encontram Jesus no caminho. E Jesus então aparece a elas. E quando aparece, elas se prostram diante dele e o abraçam. E Jesus disse: alegrai-vos. Foi a primeira palavra de Jesus: alegrai-vos. Depois disse: ide e anunciai. Dizei aos discípulos e a Pedro: eu os precederei na Galileia. E foi uma primeira de uma série de aparições a essas mulheres. Depois aparece a Madalena sozinha, aparece aos discípulos, como eu disse, aparece os discípulos reunidos com Tomé, sem Tomé. Depois aparece às margens do lago da Galileia, onde faz mais um milagre da pesca. E depois dá o poder a Pedro, e veste Pedro do poder de apacentar o rebanho, dá-lhes o poder de perdoar pecados. E depois então São Paulo fala que apareceu inúmeras vezes a Pedro, a Tiago, depois a ele, né, como abortivo, como ele mesmo se denomina, e apareceu a 500 irmãos juntos, dos quais muitos ainda estavam vivos no tempo de que Paulo escreve aquela carta aos Coríntios, por volta dos anos 50, 56, por aí. Portanto, nós vemos aí os relatos diversos do túmulo vazio, aparição dos anjos e as aparições de Jesus, para mostrar de modo insofismável que havia ressuscitado e que a sua morte era necessária para a salvação do gênero humano, e aí, com a sua ressurreição, ele nos dava uma nova vida. Então, o primeiro aspecto que nós tratamos quando falamos da ressurreição é o seu fundamento histórico. E depois, por causa deste fato da ressurreição, que foi o centro da anunciação do Evangelho dos apóstolos, que antes estavam com medo, e nem queriam acreditar. Jesus teve que mostrar e chamar a atenção deles para eles acreditarem. Por isso não cabe essa ideia de alguns teólogos, sobretudo provenientes do protestantismo, que querem dizer, e espalham isso, inclusive infiltrado dentro da Igreja Católica, de que a ressurreição foi algo da cabeça dos apóstolos, foi um certo sentimento de que ele ainda vivia. E dói o coração ver ainda alguns pseudo-teólogos dizendo essa mentira, né? Como os apóstolos teriam essa espécie de sugestão coletiva, se eles foram os primeiros a não acreditarem e tinham medo. E Jesus diz: alegrai-vos, eu estou aqui. Ainda perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Para mostrar que o corpo dele era um corpo material. Embora não precisasse, ele come diante dos apóstolos, mostra as chagas, toquem aqui, vejam, sou eu mesmo, toquem. E tocaram, e viram, contemplaram. E esta incredulidade ou dúvida dos apóstolos para nós foi até bom, porque nós aí vemos que realmente ele ressuscitou, porque depois eles pagaram com o próprio sangue o anúncio dessa verdade.
que Cristo ressuscitou verdadeiramente. E pregaram. E São Pedro dizia: nós não podemos negar aquilo que nós ouvimos e vimos. Cristo ressuscitou. E São Paulo coloca como fundamento da nossa fé a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. O fundamento dela, da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. E mostra exatamente a sua missão divina, mostra que Ele é o Messias, mostra que Ele é Deus. Então esse é o primeiro aspecto que nós vemos da ressurreição, o fato. Então nós não vamos atrás de um aventureiro, nós seguimos a Cristo morto por nós, mas a Cristo ressuscitado. Mas há um segundo aspecto, que é o aspecto sobrenatural. Na verdade, a ressurreição de Cristo, São Paulo nos mostra bem o sentido, é a nossa ressurreição também. Que assim como Cristo ressuscitou dos mortos e vive te deu, ele diz isso, vive para Deus, porque agora o seu corpo é glorioso, nós também ressuscitamos. E esta ressurreição é feita em nós de modo sobrenatural no batismo. É a nossa ressurreição. Por isso quem participou da cerimônia de ontem à noite, na verdade viu ali uma cerimônia toda em torno do batismo. Infelizmente aqui, por não ser paróquia, não foi feita a bênção da água batismal, mas nas paróquias nós fazemos a bênção da água batismal, e quando há pessoas para serem batizadas, elas são batizadas ali naquele momento. Eu ontem tive a graça de receber 4 ex-protestantes que se batizaram ontem lá na nossa capelania lá em Volta Redonda. E pelo fato de serem batizados, o bispo me pediu, ou me autorizou a batizar e crismar, e fazer a primeira comunhão no mesmo dia, receber os 3 sacramentos na mesma noite ali. Foi muito bonito isso, e depois mais 2 foram acolhidos, vindos também do protestantismo, porque não, os batismos foram considerados válidos. Mas tudo ali em torno do batismo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo tem o sentido sobrenatural do nosso batismo, porque no batismo nós morremos para o homem velho, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. Quando disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus, porque aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós nascemos do Espírito Santo pelo batismo. O nosso homem velho morreu ali, naquela pia batismal. E quando o padre disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós nos levantamos como ressuscitados. Por isso, nós cristãos valorizamos de modo muito profundo o nosso batismo. Não foi apenas uma cerimônia do passado. Por que o padre passou agora jogando água em vocês todos? Exatamente para vocês se lembrarem do batismo. E isso faz todos os domingos. Exatamente aquela água é a água do batismo que me lavou, e agora eu renovo esses compromissos que eu fiz no batismo. Daí o sentido da Páscoa para nós não é apenas uma cerimônia do passado que agora é trazida como um ato presente. Não, na Páscoa nós nascemos de novo, renovamos este renascimento que nós tivemos no nosso batismo. Por isso o verdadeiro sentido da Páscoa não é ficar comendo chocolate, embora seja muito gostoso, e quem gosta e come é ótimo. Mas não é esse o sentido do batismo, e quem quiser dar de presente pode dar, não é pecado, evidente. Mas não é esse o sentido da Páscoa verdadeiro, é essa passagem de Cristo pela morte e a nossa passagem da morte para a vida. Por isso, a partir de hoje, todos nós temos que ser diferentes daquilo que nós fomos até agora. A Quaresma foi um tempo de penitência, de preparação, né? Digamos, de uma gravidez espiritual, porque agora nós nascemos para uma nova vida. Então o que é que eu vou fazer de agora em diante?
aqueles defeitos que eu tinha, aqueles pecados que eu cometia, aquelas situações nas quais eu me envolvia, e aquilo tudo que me levava ao pecado, que era coisa do velho homem, agora tudo acabou. Eu agora sou uma nova criatura. Então eu tenho que ter o compromisso de viver o meu batismo agora. E não viver o meu batismo apenas dentro da igreja, porque aqui é fácil. Todo mundo reza junto, canta junto, ouve junto, pensa mais ou menos igual, pelo menos os pontos principais. Mas e depois? Viver o meu batismo lá no mundo, lá onde vocês trabalham, onde vocês estudam, lá na família, nos relacionamentos que vocês têm, do modo como vocês andam, do modo como vocês falam, do modo como se divertem, do modo como se vestem. Qual é o sentido verdadeiro da vida do cristão a partir do batismo? A partir da Páscoa. Essa Páscoa ela é continuada no dia a dia. Senão não adianta, vou à igreja, acabou-se. Participei, muito bem, mas depois? Tudo muito bonito, muito lindo, um canto belíssimo, cerimônias tocantes, eu choro diante das cerimônias, derramo lágrimas diante da paixão de Cristo, olho o crucifixo e desabo, tá bom, muito bem, é ótimo, mas a nossa religião não é feita de sentimentos não, embora tenha, mas não é feita de sentimentos. Nós não somos sentimentalistas, temos sentimentos, somos sentimentais, é claro, não somos frios. O sentimento faz parte da vida humana, como o equilíbrio, né? Mas a nossa religião não é fundamentada nas emoções. As emoções, pelas emoções, vamos ver lá no campo de futebol, lá no show do artista, lá está cheio de emoções. Só que, e nós também temos emoções, choramos, nos alegramos, nos abraçamos, mas a nossa fé, ela é fundamentada na ressurreição de Cristo, que me dá uma nova vida. Então qual é essa nova vida que eu vou ter a partir de agora? Senão, o que é ser cristão para mim? Como é que eu estou vivendo? Como eu vou viver? Tenho esse compromisso com Cristo, que me dá essa nova vida? Então, o sentido da Páscoa e o sentido verdadeiro da ressurreição de Cristo é esta ressurreição vivida no dia a dia na nossa vida. Esse é o sentido. Senão, fica tudo muito bonito, mas por dentro não tem nada. É carroça vazia, que só faz barulho e não tem nada dentro. Então, é esse o sentido de São Paulo. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Olha lá. Cristo morto e vive em Deus. Nós também mortos, homem velho morto e vivendo para Deus. É claro que esse homem velho está ali dentro e vai continuar a querer se acender, né? Claro. Nós vamos ter essa luta. Não podemos parar, não podemos desistir, mas o meu foco é viver para Deus. E o terceiro aspecto da ressurreição de Cristo é um aspecto escatológico, o aspecto do futuro. São Paulo diz que Cristo ressuscitou primícia dos que dormem, ou seja, foi o primeiro. Ele ressuscitou dos mortos para nos dar a vida, para também nos ressuscitar. E todos nós ressuscitaremos. E com a ressurreição de Cristo, nós vemos a glorificação da matéria, a glorificação do corpo humano. E o corpo de Cristo é glorioso. Nas próximas catequeses eu vou aprofundar um pouquinho sobre isso, mas é um corpo glorioso. Diferente do corpo de Lázaro que voltou à vida, o corpo de Cristo é glorioso, ele já está em Deus, como Deus humanado, mas já está lá, né? O seu corpo já está em Deus, é um corpo glorioso, mas é o primeiro. Todos nós ressuscitaremos, é preciso que esse corpo mortal, diz São Paulo, se revista da imortalidade, e que este corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade. E isso vai acontecer conosco. De modo que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, aquele que ressuscita primeiro e é glorificado pelo seu próprio poder, para também nos glorificar. Então, a partir daí, diante da morte, nós não nos desesperamos. Não nos desesperamos. A morte, ela tem uma vitória provisória e aparente. A gente vai cuidar dos doentes e muitas vezes a gente gasta tanto, e os médicos fazem todos os esforços, né? E remédios e aparelhos, e por fim, depois de algum tempo, termina morrendo mesmo, morre do mesmo jeito, vai morrer. Então a morte aparentemente tem uma vitória, apesar de nós tentarmos prolongar ao máximo a vida, ela tem uma vitória. Mas a ressurreição de Cristo diz: não, ela não tem a vitória, porque eu venci a morte. Por isso São Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque todos nós ressuscitaremos. Esta é a grande vitória, a vitória de Cristo. A morte para nós é apenas uma porta que se abre para a vida eterna, e todos nós ressuscitaremos no último dia. Portanto, vivemos a ressurreição de Cristo, é um penhor de esperança, e é fator de esperança na eternidade, esperança daquilo que todos nós queremos, a eternidade. O homem vive para a eternidade, e a ressurreição de Cristo nos mostra exatamente isso. A eternidade está nas nossas mãos, basta nós querermos e estarmos unidos a Ele, porque Cristo continua na história, na igreja, continua nos fortalecendo e nos vivificando, nos preparando para a vitória final na eternidade. Eis o que é a ressurreição de Cristo nestes 3 aspectos que quis meditar com vocês, para termos forças diante de tantos problemas que nós vivemos, né? Tantas dificuldades. Hoje estamos aí no mundo tão conturbado, né? Uma guerra em curso, e pode se provocar uma guerra mundial. Alguns já falam que já seria. Tantos problemas, tantas perseguições à igreja e à verdade, e poderíamos ficar desesperados, mas a ressurreição de Cristo nos dá essa esperança, essa confiança nele, né? Tudo posso naquele que me conforta, nos diz São Paulo. Portanto, vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, Ele ter vindo, ressuscitado, e estar conosco hoje, e podemos participar da sua vida de ressuscitado, recebendo-o na Eucaristia, e aí continuarmos essa caminhada rumo ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.